Realmente é muito triste ver que a população da região oeste não cumpre as orientações de distanciamento social. Hoje veremos os números crescentes do coronavírus na região do oeste baiano. Quer saber em que o coronavírus pode afetar em sua vida? Então fique com a gente até o final aqui na TV na Mochila. As imagens mostram que cada vez mais pessoas se aglomeram nas zonas urbanas, próximos a comércio, bancos, lotéricas. Podemos verificar também que é muito difícil ver as pessoas utilizando máscaras. Há mais de uma semana, as orientações do Ministério da Saúde é que todas as pessoas utilizem máscaras ao sair de casa. Uma das publicações médicas mais respeitadas e tradicionais do mundo acaba de publicar novos vídeos, onde mostra que o simples ato de falar faz com que gotículas saiam da nossa boca e se espalhem no ar. Se uma pessoa está contaminada pelo coronavírus, essas pequenas gotas em suspensão no ar podem infectar outras pessoas em um raio de até 2 metros. A gente vai ver agora o registro dos cientistas do The New England Journal of Medicine dos Estados Unidos. Um cientista dizia as palavras "Stay healthy", fique saudável, do lado esquerdo sem uso da máscara e do lado direito usando máscara de proteção. É nítido a diferença. Stay healthy. Great. Stay healthy. Esses pontinhos verdes Great. são as gotículas na luz do raio laser. Com o uso da máscara é praticamente imperceptível. Are you recording? Yeah. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Já sem a máscara, olha a quantidade de gotículas espalhadas no ar. Ou seja, a maior parte delas ficam retidas quando se usa máscara. Essa propagação é apenas no ato de falar. Não é em espirro, não é em tosse. Simplesmente ao falar uma frase normal. Esse procedimento consiste em colocar nas extremidades de uma caixa escura raios laser e na outra uma pessoa falando, primeiramente sem a máscara e logo em seguida com a máscara de proteção. Está identificado aí o quanto é importante o uso da máscara. Agora vamos aos números do Covid-19 no oeste baiano. Em Barreiras temos 81 casos em monitoramento, 4 casos aguardando resultado, 43 casos negativos e 1 caso confirmado. Em Santa Rita de Cássia, são 4 casos em monitoramento, 21 casos descartados por critérios clínicos, 6 casos descartados por amostra negativa, nenhum caso aguardando resultado e nenhum caso confirmado até o momento. Já em Formosa do Rio Preto, 13 casos estão sendo monitorados, 1 caso aguardando resultado e 8 casos descartados. Em Luiz Eduardo Magalhães, estão sendo monitorados 81 casos, 5 casos aguardando resultados, 15 casos descartados e 2 casos confirmados. E com esses 2 casos confirmados de coronavírus, Luiz Eduardo Magalhães decretou estado de calamidade pública. Nesta semana, a Prefeitura ainda prorrogou, até dia 30 de abril, medidas para evitar aglomerações em espaços públicos e estabelecimentos comerciais. Bares e casas noturnas estão com as atividades suspensas. Em Barreiras temos 1 caso confirmado, em Luiz Eduardo Magalhães 2, em Barra também 2, em Buritirama 1 caso e em Santa Maria da Vitória também 1 caso do novo coronavírus. A Prefeitura de Santa Rita de Cássia publicou um novo decreto na sexta-feira, dia 17 de abril, prorrogando a suspensão das aulas nas redes municipal e privada de ensino até dia 8 de maio, e também permitindo o funcionamento dos bares, distribuidoras, restaurantes e lanchonetes até às 22 horas. Após esse horário, apenas no sistema de delivery. Foi determinado também a redução na capacidade de lotação dos veículos de transporte de passageiros e recomendado o uso de máscaras pelos ocupantes do transporte coletivo. A equipe sanitária continua com a barreira na entrada da cidade, monitorando os veículos e triando os passageiros. Até o momento foram abordados mais de 800 veículos e mais de 1.900 passageiros triados. Isso em Santa Rita de Cássia. Já em Formosa do Rio Preto, a barreira sanitária cumprindo o decreto número 13 de 2020, que restringe a circulação de veículos de outros municípios, está colocando adesivos de identificação nos veículos locais. Os agentes também estão aferindo a temperatura dos passageiros e motoristas. Agora vamos entender um pouco sobre os números do coronavírus no mundo e no Brasil, para que a gente possa entender o que está por vir
para que todos saibamos qual a real situação que vamos enfrentar pela frente. E para explicar um pouco sobre os números, vou apresentar para vocês, eu mesmo, Luiz Flávio Dias. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, trabalho com números há cerca de 6 anos. Vou falar agora a partir de números para que a maioria das pessoas entendam o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, explicando um pouco sobre essa pandemia que se originou em Wuhan, na China, ela em apenas 4 meses, a partir do primeiro contaminado, que foi cerca de meados de dezembro de 2019, já infectou no mundo mais de 2.256.000 pessoas. O número de mortos já ultrapassa os 154 mil. É muita gente. Só para você ter ideia, é como se no mundo tivesse morrido a população de Santa Rita de Cássia, juntamente com a população de Barreiras. Essas duas cidades inteiras tivessem morrido no mundo em apenas 4 meses só por conta do Covid-19. Até a gravação desse vídeo, no Brasil já são mais de 34 mil infectados e o número de mortos ultrapassa os 2.171 pessoas mortas no Brasil pelo Covid-19. Isso há pouco mais de um mês a partir da primeira morte. O estado de São Paulo é o estado onde tem o maior número de infectados atualmente no Brasil e também o maior número de mortes. Os infectados ultrapassam o número de 11 mil e o número de mortes já é superior a 800. Para ser mais preciso, 856 pessoas já morreram no estado de São Paulo por conta do coronavírus. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 4.302 casos e o número de mortos ultrapassa 341 mortes. Então, pessoal, é muita gente morrendo. Devido a isso, nós temos que se mobilizar, nós temos que respeitar todas as orientações das entidades competentes, como o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, estadual ou municipal. Essas orientações são baseadas em dados técnicos, são informações onde alguém estudou para evitar que um tipo de pandemia como essa cause dados mais devastadores dos que estão acontecendo atualmente. Quando se fala que o isolamento social é muito importante para que conter o avanço da curva, eles têm razão. Porque você já imaginou uma cidade como Santa Rita de Cássia, que tem mais de 28 mil habitantes, se de repente 50% dessa população ficar doente, isso a gente está falando como 14 mil pessoas em Santa Rita ficarem doentes. Em uma pesquisa que eu fiz sobre o município, o Hospital de Santa Rita conta com 24 leitos, sendo deles 13 para a clínica médica, 2 para a clínica cirúrgica, 6 para obstetrícia e 3 de pediatria. Essas informações eu consegui no site da Irmanduz, onde lá você pode pesquisar e verificar a veracidade dessas informações. Se você for no Hospital de Santa Rita, talvez você não consiga essa informação lá. Eles vão pedir um ofício, vão fazer toda uma burocracia para te dar informações básicas. Porém, está tudo disponível na internet. Se tem curiosidade, vai e pesquise. Negar esse tipo de informação onde qualquer cidadão, qualquer pessoa tem que ter acesso é meio injusto com a população. 14 mil pessoas doentes ao mesmo tempo em Santa Rita. Os números do coronavírus mostram que cerca de 10% dessas pessoas têm complicações. 14 mil pessoas, 10%, significa 1.400 pessoas precisando de auxílio médico. Como que um hospital como o de Santa Rita de Cássia vai atender sua população? Não adianta pensar que é só ir para Barreiras, Salvador, Brasília. Essas cidades estão, nesse momento, à beira do colapso na área da saúde. O Ceará, por exemplo, nesse momento não tem mais vaga de UTI. São Paulo está com mais de 70% dos leitos ocupados. Não estou aqui tentando fazer terrorismo, não estou aqui tentando colocar medo em ninguém. Mas, gente, a situação é séria. Cabe a nós nos precavermos. Cabe a nós cuidado conosco. O cuidado ele é individual. Se você não quer pegar o coronavírus, você tem que se cuidar. Primeiramente, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se é indispensável a sua saída, ir à rua, comprar algum alimento, trabalhar ou fazer qualquer coisa, saia, mas saia de máscara. A máscara, como vimos, ela é de extrema importância para a não disseminação desse vírus. Gostaria de deixar aqui o meu apelo também aos prefeitos da região oeste da Bahia, como Zito em Barreiras, Termosíris em Formosa, Romualdo em Santa Rita de Cássia, demais prefeitos da região oeste. A maioria das cidades do país vem adotando o uso obrigatório da máscara
em vias públicas. Vocês, como gestores, pessoas escolhidas pelo povo para cuidar da população, nesse momento tem que agir, tem que fazer seu papel de gestor, tem que pensar à frente. Não deixe a pandemia chegar para tomar atitudes. Como ainda os números são baixos aqui na região oeste, vamos colocar todo mundo de máscara nas ruas, fazer com que a disseminação desse vírus não evolua para um quadro irreversível. O povo colocou vocês na gestão porque confiou em vocês. Então mostre a eles que vocês mereceram esse voto de confiança. Se antecipe, mostrem estratégias de combate a esse coronavírus. Sabemos do potencial de cada um de vocês. Então, uma das medidas que eu sugiro é adotar o uso da máscara por toda a população que transite nas ruas, que estejam em locais públicos, em trabalho. Assim, vai diminuir bastante a disseminação desse vírus que vem causando tanto problema no mundo. Não é um problema só da região oeste, não é um problema só da Bahia, do Brasil. É um problema mundial. Tem muita gente morrendo. Os números são astronômicos. Não deixe esses números virarem nomes para se tomar uma providência. Não deixe os 100 mortos, 200 mortos, 2.000 mortos no Brasil se transformar no seu João, meu vizinho, no Carlos, meu primo. Vamos parar essa disseminação por aqui, adotando medidas onde façam um maior controle da disseminação desse vírus. Então, para que o sistema de saúde não entre em colapso, o ideal é o achatamento dessa curva. Nossa, todo mundo fala nessa tal curva. Que curva é essa? Essa curva, ela representa um número de pessoas infectadas ao mesmo tempo. A questão que eu acabei de falar, dando o exemplo do município de Santa Rita de Cássia, que serve para qualquer município do Brasil. Se em Santa Rita de Cássia 200 pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, nós já teremos problemas em relação ao cuidado com essas pessoas. Colocando os 10% de pessoas que podem ter complicações, já são 20 pessoas. Para um hospital que tem apenas 24 leitos, esse é um problema. Ah, mas tem 24 leitos. Mas esses 24 leitos, eles são ocupados por outras doenças. Como eu expliquei aqui, obstetrícia, clínica médica, pediatria. As outras doenças, elas não pararam por conta do coronavírus. Mesmo que você pense assim, eu sou jovem, se eu pegar essa doença vai ser como uma gripezinha, apesar que os números mostram outra coisa, o número de mortes de pessoas fora do grupo de risco, ele é elevado também. Mesmo que você pense assim, que você pode pegar essa doença, mas não vai ter nada, mas se você tiver algum outro problema de saúde, um acidente de carro, um acidente doméstico e precisar do hospital, esse hospital vai estar sobrecarregado com o coronavírus, deixando de atendê-lo. E você pode ter uma complicação devido à falta de um atendimento que, a princípio, seria simples. Todos nós temos que estar envolvidos com o combate ao coronavírus. Isso é um pouco do que eu tenho para falar aqui sobre os números. Esses números são muito maiores do que a gente pode imaginar. É muito complicada a situação de cada município brasileiro, de cada estado, de cada federação, de cada país. Países ricos, como os Estados Unidos, estão sofrendo. Entra na internet, pesquisa, veja quais são o número de mortes diariamente, veja o que está acontecendo no mundo. É muito importante a colaboração de cada um, de cada pessoa. É muito importante a colaboração de todos, a colaboração de você que está assistindo esse vídeo. Evite sair de casa. Se sair, saia com os equipamentos de proteção individual, no mínimo a máscara. Retornou para casa? Lave as mãos, se possível tome um banho, descarte essa roupa que você utilizou para ir à rua, coloque-a para lavar, proteja você e a sua família, ela que ficou em casa te aguardando. Não deixe esses números se transformarem em nomes, principalmente em nomes próximos, em nomes conhecidos próximos. O que eu tenho para falar para vocês é que um CNPJ falecido, a gente pode ressuscitá-lo depois, mas um CPF falecido, não tem como ressuscitar. Então, esse foi mais um TV na Mochila. Eu peço, por favor, não vou pedir aqui curtidas, porque o intuito desse vídeo não é ficar famoso com curtidas. O intuito desse vídeo é que ele seja compartilhado com o máximo de pessoas possível para que todos tenham acesso à informação. O simples ato de compartilhar uma informação correta pode salvar uma vida. Ao invés de estar aí compartilhando fake news, comemorando o número de recuperados, gente, número de recuperados, ele tem que ser maior do que o número de pessoas mortas. Já pensou se fosse igual? No Brasil, atualmente, o Ministério divulgou que foram 15 mil recuperados. Já pensou se fosse 15 mil mortos também? Ou maior? O número de recuperados ele tem que ser maior sim.
e muito maior, e o número de mortos tem que ser menor. Então, ao invés de ficar compartilhando notícias falsas ou se apegando a detalhes sem importância, compartilhe vídeos com procedência, como esse aqui, onde todas as informações, todos os números, tudo que foi postado aqui, vai estar o link aí, vai estar toda a referência na descrição desse vídeo. Então, meu muito obrigado e mais uma vez, fique em casa. E se for indispensável sair, saia de máscara.